Então, sobre a mineração de textos, ela se refere a esse processo de buscar regularidades e padrões nos dados que são dados textuais. Ela compõe essa etapa importante aí de estruturação de documentos para que a gente possa aplicar técnicas analíticas como as que nós já vimos, agrupamento, classificação, associação, tudo sobre os documentos, sobre os textos estruturados. Bom, o processo analítico aqui de textos tem 5 passos principais. A primeira etapa é, quando eu pego um documento, ele está escrito, ele é um texto corrido, eu tenho uma frase, um parágrafo, eu tenho um documento que é composto por vários parágrafos. A primeira etapa é, eu vou separar esse texto nas unidades básicas de informação, que são as palavras. Esse processo a gente chama de tokenização. Então, o token, ele significa para nós aqui uma palavra, e para eu poder representar matematicamente, representar numericamente esse documento, a primeira etapa é a etapa de tokenização. A segunda etapa, que nós chamamos aqui de remoção de stop words, é a remoção daquelas palavras que não têm muito significado, como, por exemplo, artigos, preposições, conjunções. Essas palavras não agregam significado semântico para o meu documento. Então, a gente remove essas palavras para simplificar o processo analítico. É importante dizer que nós podemos alterar essa ordem aqui, tá? Eu posso primeiro remover as stop words, para depois fazer a tokenização do meu documento. Feito isso, a gente entra numa etapa que é facultativa, não é obrigatória, que é a etapa de stemming. Stemming é o processo de radicalização da palavra. Isso ajuda você a diminuir a quantidade de tokens que você vai ter na representação dos seus documentos. Eu vou apresentar isso em mais detalhes para nós, com exemplos, vai ficar mais fácil da gente entender o que significa essa radicalização aí das palavras. Feito isso, a gente já consegue representar os documentos numericamente como uma matriz de dados, da mesma forma que a gente já trabalhou até aqui nos capítulos anteriores, e com essa matriz a gente pode aplicar qualquer uma das técnicas analíticas também que nós estudamos. Falando então primeiro aqui da etapa de tokenização, como eu já falei, qual que é o objetivo dela? É quebrar um texto em palavras, em tokens. Para a gente fazer isso, né, computacionalmente, a gente precisa definir primeiro qual que é o separador das palavras. O mais comum é o espaço, tá? Então, sempre que eu achei um espaço no meu documento, eu assumo que ali eu terminei uma palavra e vou começar uma outra palavra. Mas nós podemos ter outros separadores, como as pontuações, né? Vírgula, ponto, exclamação, interrogação, colchetes, parênteses e assim por diante, tá? Qualquer marcador que indique que eu terminei uma palavra, que eu terminei um token e que após ele virar um outro, ele pode ser usado como um identificador para eu poder tokenizar o meu documento. O segundo passo é a remoção dessas palavras que não têm significado contextual, que nós chamamos aqui de stop words. Normalmente, a gente constrói as stop words a partir de uma lista de stop words, que nós chamamos aqui de stop list. Essa lista contém essas palavras que são irrelevantes para efeitos analíticos, tá? Aqui eu coloquei artigos, preposições, alguns adjetivos, alguns pronomes, todas essas palavras, dentro do meu processo analítico aqui na mineração de textos, eu coloco elas em um dicionário e eu uso esse dicionário para, enquanto eu faço a busca do meu texto, eu encontrei essa palavra, eu removo. A terceira etapa, que é a etapa de lematização ou radicalização da palavra, como eu falei, ela tem como objetivo principal diminuir a quantidade de tokens que eu tenho na representação matricial dos meus documentos. Aqui eu dou alguns exemplos, tá? Se eu pego a palavra jogando, jogaram e jogariam, eu estou substituindo todas essas 3 palavras por uma única palavra que contém o radical, que é joga. A mesma coisa vale para individual, individualizar, individualizado, né? Ficou indivíduo, satisfação, satisfazer, satisfeito, alemão, alemã. Aqui eu estou fazendo uma radicalização desconsiderando o gênero, tá? Então posso desconsiderar gênero, posso desconsiderar plural também, e aqui eu estou desconsiderando algumas variações temporais, né? Algumas variações do próprio verbo. Bom, a quarta etapa do nosso processo é a etapa de representação. Percebam, gente, que o que nós temos agora é uma matriz na qual as linhas representam os documentos e as colunas representam os tokens. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso
colocar o valor de cada token em cada documento. Essa representação ela pode ser simplesmente o fato de um documento conter ou não determinado token. Essa é uma representação binária. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Vamos supor que esse seja um documento aqui. O rato roeu roupa, rei Roma. Todas essas palavras, todos esses tokens existem nesse documento e, portanto, o valor que eu colocaria naquela matriz seria o valor 1 na posição correspondente a cada uma dessas palavras. Eu também posso colocar a frequência da palavra no documento. Então, vamos supor que o rato roeu a roupa do rei de Roma do rato. Então, a palavra rato apareceu 2 vezes e, portanto, a posição da palavra rato na matriz teria o valor 2. Então, essa é uma frequência absoluta. Eu posso fazer isso como uma frequência normalizada aqui, que nós chamamos de TF, que é simplesmente a frequência da palavra dividido pela palavra de maior frequência dentro do conjunto de palavras do meu documento. Tá? Então, eu normalizo aqui nesse valor TF a frequência dessa palavra. E eu posso também usar uma medida que a gente chama de TF-IDF, que é o produto da frequência relativa ou frequência normalizada por uma medida que a gente chama de IDF. E o que é o IDF? O IDF é o logaritmo do número de documentos que contém aquela palavra, dividido pela frequência do termo nos documentos. Então, com isso, a gente consegue calcular a medida TF-IDF, o valor TF-IDF, para construir a matriz de valores, que é a minha representação matricial aí dos meus documentos. Uma outra representação que é muito comum é uma representação que a gente chama de N-gramas. Então, o que é o N-grama? O N-grama é uma sequência contígua de N palavras que eu vou utilizar para representar o documento. Então, antes nós falamos lá, eu estou representando um documento pelos tokens, os tokens são palavras únicas. Aqui eu vou representar os documentos por N gramas. Se eu escolher N igual a 1, eu tenho 1 grama e eu tenho, portanto, 1 token. Então, eu represento aqui a palavra rato, represento a palavra voo. São 2 frases diferentes que eu estou gerando a representação matricial delas. Se eu for pegar o bigrama, no nosso mesmo exemplo, né? Rato roeu ou vou embora. Trigrama, rato roeu roupa, vou embora passárgada. Eu mostro um exemplo aqui para vocês de um diagrama de Pareto que mostra a frequência de ocorrência aí de bigramas referentes à reforma da Previdência. Então eu vejo aqui o primeiro bigrama sobre reforma, depois nova Previdência, Paulo Guedes, contra-reforma, Previdência Social e assim por diante. O que o bigrama traz para nós, que o unigrama não traz, é uma informação a mais de contexto. Quando eu ponho 2 palavras juntas, eu estou trazendo um contexto no qual elas aparecem juntas, tá? E a gente já viu aqui que se eu tiver um trigrama ou um quadrigrama, eu estou aumentando o tamanho do contexto que eu coloco na representação do que eu vou utilizar para os meus documentos. Uma outra forma de construir a matriz que representa o documento é a seguinte: ao invés de eu colocar nas colunas dessa matriz os tokens, que são as palavras contidas em cada documento, eu vou colocar uma etiqueta, uma tag, que está associada, no caso aqui desse post-tagger, essa etiqueta está associada a uma característica gramatical da palavra. Por exemplo, ela pode ser um adjetivo, pode ser um superlativo, pode ser uma palavra estrangeira. E, portanto, a representação do meu documento vai ser o seguinte: eu vou dizer lá no meu documento, olha, tem um número cardinal, eu tenho um determinante, eu tenho uma palavra estrangeira, eu tenho uma preposição. E nós vamos dizer, quando a gente for calcular o valor dessas tags aqui, a gente pode calcular pela frequência de ocorrência, pela existência ou não, e, portanto, utilizando as mesmas representações que a gente utilizou anteriormente, tá? Então, a gente pode usar qualquer uma desses valores, desses vetores aqui de característica para compor a minha matriz usando o post-tagger. A diferença é que a representação ela é gramatical e não mais pela palavra.